Mais uma vez, aplauda Jesus, glória a Deus. O tema de hoje é ajustando a disfunção da paternidade. Respeitando um pouquinho do calendário, eu quero falar um pouco nessa linha hoje. Eu quero começar contando uma história. Em um safari, eles fizeram uma mudança. Eles pegaram os elefantes, todos os elefantes do safari, e levaram para um outro parque. Porém, eles pegaram as elefantes, né, lá, as fêmeas, e os elefantes menores, os filhotes, e transportaram para um outro parque. Foi muito fácil fazer isso. Não foi tão fácil, mas até que foi fácil. Porém, eles não conseguiram transportar o pai. Eles não conseguiram, o elefante pai, eles não conseguiram levar para o outro parque. Por quê? Porque ele era muito pesado, e eles precisavam colocar um guindaste para pegar o elefante, colocar em cima de uma carreta e transportar para o outro parque. Eles não conseguiram e levaram só as fêmeas e os elefantes filhotes. E assim, quando eles chegaram lá, aconteceu algo muito estranho. Muito interessante, por sinal. O que aconteceu? Os elefantes filhotes começaram a matar os hipopótamos. Eles começaram a matar os hipopótamos daquele parque de uma forma muito estranha. E eles estavam matando, e a administração do parque não entendia exatamente o que estava acontecendo, uma dúvida. Eles estavam tão preocupados, e agora o que fazer? Os hipopótamos estão morrendo, e eles ficaram desesperados, até que num determinado dia eles conseguiram pegar o elefante pai, amarraram ele lá com corrente e um guindaste, colocaram na carreta e conseguiram levar o elefante pai para o safari, o parque onde estavam as fêmeas e os filhotes. Passados uns 10 dias mais ou menos, os elefantes filhotes não matavam mais os hipopótamos já não morriam mais, estava tudo certo. E o que isso tem a ver com a nossa vida, e o que tem a ver com a nossa ministração? Na verdade, a moral da história é a seguinte: a importância da figura paterna no meio dos filhos, na família, é de vital importância. Ou seja, é muito importante a figura paterna. Ou seja, aquele elefante pai, ele fazia a diferença no relacionamento que ele tinha ali com os filhos e com as fêmeas. Ou seja, nas nossas vidas nós precisamos entender, queridos, que a figura paterna é muito importante. Mas eu entendo que muitos de nós talvez tenhamos nas nossas vidas temos o pai, temos a mãe, alguns a figura paterna não tem, porque talvez o pai morreu, ou talvez o pai foi embora, mas tem a mãe, tem alguém, tem os avós. É muito importante que você tenha uma figura, um referencial, alguém que você vai olhar, alguém que você vai enxergar, alguém que você vai visualizar como um referencial para a sua vida. É muito importante, porque esse líder, essa pessoa, ela vai dar um norte para você. É interessante quando você conversa com pessoas, quando você conversa com jovens, quando você conversa com algumas outras pessoas, você sabe discernir se essa pessoa teve um referencial de pai, de um líder ou não. Muitas vezes você identifica só de conversar com ela. Então nós entendemos que a disfunção da paternidade, ela pode causar muitos danos nas nossas vidas, ela pode causar muitos danos na sua vida. Talvez hoje você fica se perguntando tanto: por que eu não consigo atingir certo potencial? Por que eu não consigo atingir certo nível? Por que eu não rompi em uma determinada área? E você até hoje não encontrou resposta, mas é bem provável que isto está ligado à sua filiação, à sua paternidade, à relação que você teve com os seus pais, a relação que você teve com a sua mãe, a relação que você teve com os seus líderes, com alguém que deveria ser referencial para a sua vida. E essa palavra vai falar muito com você, mas deixa eu só falar uma coisa: essa palavra não é só para quem é pai, essa palavra não é só para quem é mãe. Essa palavra é para todos nós.
Todos nós aqui, sem exceção. Ah, pastor, então eu que sou jovem, que não casei ainda, ou eu que não tenho filho ainda, então é para o momento que eu tiver um filho, ou para o momento que eu for casado. Não, não. Essa palavra é para você hoje, nesse dia. Porque você está aqui na condição talvez de pai, na condição de mãe, mas todos nós aqui, sem exceção, somos filhos. Então essa palavra é para nós. E o texto que eu quero usar como referência está lá em 1 Coríntios 4, do verso 15 ao 17. 1 Coríntios 4, do verso 15 ao 17. Diz assim, vamos ler a partir do 14. Diz assim: não estou tentando envergonhá-los ao escrever estas coisas, mas procuro adverti-los, como a meus filhos amados. Embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Até aí. Aqui, o contexto, Paulo, ele está falando com a igreja de Corinto. E o contexto aqui não é no contexto espiritual de paternidade, não é no contexto biológico. Mas existem algumas coisas aqui nessa história que eu quero tirar lições para as nossas vidas. A igreja de Corinto foi uma igreja que foi gerada. Paulo ele diz, eu mesmo gerei vocês. E Paulo, por ter gerado a igreja de Corinto, ele se considerava o pai da igreja. Só que nesse momento ele não estava mais lá. Ele foi embora, ele foi continuar a caminhada dele, foi continuar implantando igreja. E nessa ausência da figura paterna, da figura do pai, do Paulo ali, sendo o pai da igreja, o comportamento dos membros, o comportamento das pessoas começou a se desviar, eles começaram a se desviar. Se você ler todo o contexto, você vai entender que o comportamento já era um comportamento estranho. E Paulo diz, olha, eu quero ir aí, mas eu não posso ir, então eu vou mandar Timóteo ir no meu lugar, para poder ver o que está acontecendo. A verdade é que Timóteo foi, não conseguiu resolver muita coisa, depois Paulo mandou Tito fez lá um meio de campo, mas a verdade é que a igreja de Corinto, ela realmente sentiu muita falta de Paulo, sentiu muita falta do pai, a importância do líder, a importância do referencial, e isso trouxe algumas consequências para essa igreja. E eu quero trazer algumas lições para a nossa vida, para o dia a dia, não só no contexto familiar, mas para o nosso dia a dia. A primeira coisa que eu destaco aqui é que ele diz assim, vocês não têm muitos pais. Dá uma forte ênfase a não ter. Ou seja, querido, deixa eu dizer algo para você. Nós precisamos entender quantas vezes nós somos filhos, mas nós não damos o valor devido aos pais, aos líderes, aos referenciais que nós temos. Nós não respeitamos o tempo vivido, a experiência vivida dessas pessoas. E isso, talvez, por algum engano. Isso vai causando uma disfunção na nossa vida, vai gerando uma lacuna, vai gerando um buraco. Ou talvez você não tenha tido a figura paterna, porque de fato o seu pai não foi embora, ou sua mãe também morou com você, foi embora, não sei. Por exemplo, no meu caso, meu pai foi embora, eu tinha 3 anos, então não tive como ter essa figura paterna, eu não tive como olhar, e isso certamente causou alguns rompimentos, algumas rupturas na minha vida, coisas que eu vim identificar depois, um atraso na minha vida, quando nós temos os nossos pais, e nós não usamos, não respeitamos, não usamos isso como a nosso favor, muitas vezes causa uma ruptura. Mas muitas das pessoas, a maioria das pessoas hoje, infelizmente, tem vivido dentro da disfunção da paternidade, porque ou o pai
não foi um bom pai, a mãe não foi uma boa mãe, não teve uma referência de líder, não teve uma referência de ninguém, enfim, ou de repente o pai morreu, foi embora. Mas eu quero dizer, queridos, que Deus, Ele está muito interessado na minha e na sua vida. Deus está muito interessado em ajustar, porque o ajuste e a revelação de quem nós somos em Deus, de quem nós somos em Cristo Jesus, isso vai definir o nível de sucesso que nós vamos ter, o nível de sucesso que nós teremos na nossa caminhada. Se você tiver revelação de quem é o seu pai, isso vai definir aonde você vai chegar, o caminho que você vai chegar. Por isso é muito importante você, mais do que ouvir com seus ouvidos físicos, você ouvir com seus ouvidos espirituais o que nós vamos falar aqui hoje, porque eu tenho certeza que essa palavra, ela vai trazer cura para muitas pessoas aqui, cura que talvez você nunca tinha imaginado, mas de um trauma, talvez de uma doença, de uma situação que você vem vivendo há anos e você não consegue resolver, mas a palavra de Deus, ela vem para trazer cura, ela vem para derramar o óleo nas nossas vidas em nome de Jesus. Eu posso ouvir um amém? E a primeira coisa que eu quero falar com você, que eu considero aqui a principal disfunção pessoal, qual é? A falta de paternidade, queridos, é uma das razões principais de que muitas pessoas não rompem. Muitos homens não rompem, muitas mulheres não rompem, muitas pessoas não chegam no seu potencial máximo por causa da disfunção da paternidade, por não ter a figura da paternidade. E talvez você tenha sido um filho, você tenha sido uma pessoa que tenha recebido dos seus pais muitos elogios. Você recebeu palavras muito legais, você foi elogiado em todo o tempo, você foi aplaudido, seus pais incentivaram você, mas pode ser que você não tenha tido essa pessoa te incentivando. Talvez você tenha tido um pai que te reprovou o tempo todo, nunca aplaudiu o seu sucesso, nunca disse vamos lá, estou com você. Talvez você tenha tido esse pai, ou talvez, como eu disse, você nem tenha tido o pai ou mãe te aplaudindo. Mas a questão, queridos, é que por mais que seja num contexto de você ter ou não, ou no outro, não importa, o que mais importa é que todos nós precisamos ouvir algo, precisamos ouvir uma voz que vai definir, que vai carimbar, que vai outorgar, que vai homologar a nossa vida para a vitória. Nós precisamos ouvir essa voz. Eu não sei se você já teve oportunidade de ir visitar um orfanato. Um orfanato, o que tem no orfanato? Muitos órfãos. Muitos filhos lá que não conhece o pai, não conhece a mãe, estão lá. E se você chegar nesse lugar, você vai ver que eles estão carentes, porque eles querem uma aceitação. E se você chegar e falar assim, olha, você pode fazer isso para mim, ele vai fazer. Se você, depois que ele fizer, ele vai fazer com muita alegria, não, eu estou aqui para te ajudar, para fazer o que você quiser, ele faz. Aí vamos supor que você dá um abraço, ele vai ficar muito feliz. Vamos supor que você dá um presente, ele vai ficar muito feliz. Vamos supor que você dá um dinheiro, ele vai ficar muito feliz. Mas eles não estão atrás de um simples abraço. Eles não estão atrás somente de um presente. Eles não estão atrás somente de um momento. Aquelas pessoas lá, eles querem algo a mais. Eles estão atrás de um pai, de uma mãe, de alguém que possa falar com eles, afirmar para eles, confirmar o que eles são. Eles estão à procura disso. E nós precisamos entender que muitas pessoas, ainda que não vivem no orfanato, literalmente, elas vivem dia a dia, como se estivesse vivendo dentro de um orfanato. Tem o pai físico, tem a mãe física, tem a figura paterna, tem uma liderança que talvez é referencial, mas ainda assim, dentro do coração, tem um espírito de orfandade, porque não ouviu a voz. Olha que interessante, Marcos 1:11, vamos ler Marcos 1:11, isso aqui é tão profundo, irmãos, tão profundo. Marcos 1:11, diz assim,
Vamos ler a partir do 9. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz, diga uma voz. Olha que coisa, veio dos céus uma voz. Você pode ter ouvido tantas vozes, você pode ter ouvido tantas afirmações, você pode ouvir tantas declarações. Talvez o seu pai disse: você é o cara, você é uma bênção, você é não sei o que, você é isso, você é aquilo. Ou seu pai disse: você não presta, você não vale nada, enfim. Mas você precisa ouvir uma voz. É importante, a fala do seu pai tem um peso, a fala da sua mãe tem um peso, a fala dos seus líderes, mas se nós não ouvirmos a voz principal, seja dos nossos líderes, seja dos nossos pais, seja dos nossos tutores, certamente nós vamos ter dificuldade para romper na vida. Nós vamos ter dificuldade para atingir o nosso potencial máximo. Por isso, essa voz aqui que veio dos céus, diz assim para Jesus, o próprio Jesus precisou da afirmação. Porque aquilo que ele tinha para fazer, ele dependia de ter revelação de quem ele era. E a Bíblia diz assim, olha o que a Bíblia diz, veio uma voz dos céus e diz assim, tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Olha que coisa. Por que será por que nós vamos, por que você fica, talvez você não parou, já parou para se perguntar, por que Jesus, ele precisou dessa afirmação? Por que Jesus precisava de ouvir de Deus que ele era o filho, e mais do que ser filho, ele era amado do Pai? Por que Jesus precisava? Porque o ministério que Jesus tinha pela frente era algo grande, era algo muito poderoso, era algo que talvez em momentos, como o momento que ele viveu em seguida aqui, porque a Bíblia diz, logo depois o Espírito impeliu para o deserto, ali esteve 40 dias sendo tentado por Satanás. Olha que coisa, queridos. Jesus, ele ouviu você, tu és o meu filho amado, tu és o meu filho amado. E logo depois ele foi para o deserto e foi tentado. Se eu não tenho convicção de que sou filho, se eu não tenho a revelação de que sou filho, talvez você não rompeu na vida física ainda, em algumas áreas da sua vida, porque falta essa afirmação do seu pai, da sua mãe. Talvez você tenha educado seus filhos baseado na educação que você recebeu dos seus pais. Talvez você nunca ouviu dos seus pais que você é filho, e muito menos que é um filho amado. E isso tem impedido você de caminhar, porque essa afirmação dos céus aqui para Jesus, deu autorização, deu, na verdade, capacitação, deu autoridade para Jesus dizer para Satanás, eu não vou pecar, eu não quero pecar, porque eu tenho uma identidade, a minha identidade é ser filho de Deus, e mais do que isso, a minha identidade é ser filho amado. Queridos, isso é revelador, porque se você tiver essa revelação, e isso é importante, você ouvir isso, você talvez não tenha ouvido dos seus pais, mas você pode ouvir isso do Espírito Santo, dizendo para você, você é um filho amado, isso vai te garantir, isso vai garantir o sucesso na vida física, na vida espiritual, em todas as áreas da sua vida, porque você vai ser resolvido. Por que as pessoas hoje ficam andando em círculo? Porque não são resolvidas. Porque tem problemas, porque tem dificuldades. Lá na África eu conheci muitas pessoas, e lá na África onde nós estávamos, existiam muitos órfãos. Eu conversei com um garoto lá, de 19 anos, e ele muito resolvido. E eu conversei um dia, eu fui caminhar para um lugar, e eu fui com ele, e me conta a sua história. E ele começou a contar a história dele, ele falou, eu moro com os meus avós, não sei quem é meu pai,
e não sei quem é minha mãe. Mas ele era resolvido. Eu falei, cara, mas por que você é tão resolvido assim? O que que você, como você me explica essa certeza, essa confirmação, essa afirmação, esse jeito de ser? Porque lá em Moçambique você percebe que tem muitas pessoas vivendo uma vida de escravidão mesmo. Mas tem outras diferentes. Esse rapaz era diferente. E nós fizemos um trabalho no lixão, por exemplo, tinha um rapaz lá pegando lixo com 20 anos. Aí eu fiquei pensando, qual é a diferença desse rapaz de 20 anos pegando lixo e desse de 19 que não tinha o pai, não tinha mãe, não sabia quem era, morava com os avós? Qual é a diferença? Uma diferença. Esse rapaz teve revelação de que ele era filho amado. Através da igreja, através de Jesus, ele teve revelação que ele era filho amado. E isso fez todo. Ele falou, o que me garante, sabe, eu sei que seria muito bom se eu conhecesse meu pai, se eu conhecesse a minha mãe. Mas eu não conheço, mas o que me garante é ser filho de Deus. E mais do que isso, eu sou amado do Pai. Sabe, isso mudou a vida dele. Sabe, e nós precisamos entender que isso é uma garantia para o seu sucesso. Às vezes nós ficamos paralisados em cima de uma situação, e isso vai atrasando a nossa vida. E sabe o que é pior, gente? É que quando você não tem definida a identidade, você não tem clareza disso, uma ferida é gerada em nós. Uma ferida que vai, é a ferida que eu chamo ferida relacional. É a ferida que muitas pessoas têm. Com quem? Com o pai. Ferida com o pai, ferida com a mãe, ferida com o líder, ferida com alguém, alguma marca negativa. Trouxe uma ruptura no relacionamento. E você hoje como filho, está tentando provar para todo mundo alguma coisa que na verdade não tem como provar, porque foi a ferida, foi uma ruptura que não foi resolvida. E o mais triste é que você talvez já é pai hoje, não resolveu essa ferida e talvez até o relacionamento com os seus filhos também tem uma ruptura. E o mais triste é que se não for resolvido, nós temos uma tragédia que vai se por geração e geração. Filhos, pais, na verdade, doentes, filhos doentes, netos doentes, bisnetos doentes, e vai gerando pessoas mal resolvidas. Tem uma história, não uma história, na verdade, conheço uma pessoa que é muito rica, não muito rica, é bem de vida, e ele ouviu do pai uma voz. Ele ouviu, você é um vagabundo, você é um vagabundo. Na minha empresa, vagabundo não entra às 7 horas. Profissional não entra às 7 horas, entra às 5. Só chega às 7 horas quem é vagabundo. Esse cara, ele começou a trabalhar para provar para o pai que ele não era vagabundo. Hoje ele mora numa mansão, tem muito dinheiro, só tem 14 carros. Mas por que ele tem 14 carros? Usa um carro a cada 2 dias, nossa, seria tão chique, já pensou? Usar um carro a cada 2 dias, ele usa um carro a cada 2 dias, mas por quê? Porque ele está provando alguma coisa, ele está tentando fechar uma ferida, que foi um trauma da infância, alguém falou para ele, e ele está tentando resolver essa questão, comprando carro. Não tem problema, se tem condição de comprar carro, amém, compre carro, more numa casa, amém. Mas a questão é, qual é a origem disso? Qual é a motivação disso? A motivação foi uma ferida relacional. Ferida relacional. Quantos pais e quantos filhos estão divididos, estão brigados, estão separados, não se entendem por quê? Porque tem uma ferida, tem um problema. Agora eu pergunto para você, como quebrar essa ferida? Como na verdade curar essa ferida? Porque não adianta só a gente resolver, assim de uma forma simples, tem que curar. Eu quero te perguntar uma coisa, a cura começa quando eu tenho revelação que eu sou filho. E mais do que isso, que eu sou filho amado.
Porque talvez ser filho, todo mundo, eu sou filho. Eu sou filho, eu sou filho, eu sou filho. Mas espera aí, você é filho amado. Porque foi isso que Jesus ouviu do Pai. E é isso que a Bíblia diz que nós somos. Talvez você está esperando uma cura humana, uma solução que talvez nem vai vir. No sentido de você poder resolver, talvez seu pai já morreu, já não está mais aqui, e agora? Você vai ficar preso naquela ferida sem deixar isso resolver? Deus está querendo resolver para você, o Espírito Santo quer ser o seu mentor aí, quer ser o seu médico, quer curar você para você romper, para você ser uma bênção, para você prosperar, para você avançar. Mas tem gente que fica presa. Quando eu era lá na infância, meu pai fez isso, isso e isso. Minha mãe fez isso, isso e isso. Isso, isso e isso. E não se resolve. Talvez até Deus, você olha para Deus e fala, não, Deus não... Talvez eu não tenha tanto assim... Tenho até medo de me relacionar com Deus, porque vai que Deus também me frustra, como os meus pais. Eu quero pedir para você pensar por 15 segundos, como foi a sua infância? Como filho? Hoje você talvez é pai, muitos pais estão aqui, muitas mães, tem muitos filhos solteiros ainda. Mas pensa na sua infância, como foi o relacionamento com seu pai? Qual é a memória que você tem da sua infância com seu pai? Qual é a lembrança que vem? Um pai bondoso? Um pai austero? Um pai arrogante? Um pai briguento? Um pai duro? Um pai frio? Insensível? É importante você, querido, pensar um pouquinho como foi a sua relação com o seu pai, porque a partir do momento que você começa a visualizar, você começa a enxergar possibilidades de restauração, possibilidades de cura, possibilidades de mudança, possibilidades de solução. E eu quero te dar uma lição de casa. Se você tem os seus pais vivos, e você sente que em algum momento da sua caminhada houve uma ruptura no relacionamento, houve uma ferida no relacionamento, a minha instrução para você é você procurar seu pai e conversar. E resolver. Talvez você vai chegar no seu pai e vai falar, pai, você me deu comida, você me deu casa, você me deu escola, você me deu estudo, me deu roupa, você me sustentou, você me colocou no caminho. Mas uma coisa, pai, que eu nunca ouvi da sua boca, que eu era seu filho, que eu era sua filha. Eu preciso de ouvir da sua boca, pai, que você é meu pai, que você é minha mãe, que você me ama. Eu tenho certeza, queridos, que isso vai destravar a sua vida, vai liberar a sua vida para romper, para conquistar, para avançar, porque Jesus ele foi para o deserto e não caiu na tentação do diabo, porque ele tinha uma palavra, uma voz, ele era filho. Porque muitos jovens hoje, assim ele já cai no pecado. Porque muitos jovens, não só jovens, mas muitas pessoas hoje, facilmente se entrega para a prostituição, para o engano, para o pecado. Por quê? Porque não tem a identidade resolvida, falta a revelação de que é filho amado. Porque se você tem a revelação, quando o diabo vier na sua frente, você vai dizer para ele, diabo, você não tem vez. Eu já sou amado, eu não preciso do pecado, eu não preciso disso, eu não preciso daquilo para ser quem eu sou. A minha identidade está em ti. Irmãos, isso é revelador, nós precisamos disso. O problema é que quando nós não resolvemos a nossa disfunção,
paterna, vão gerando outros buracos, vem o isolamento. O isolamento é interessante porque as pessoas que têm algum trauma na paternidade, no relacionamento pai-filho, filho e pai, é muito interessante isso. Primeiro, os jovens, se você perceber o isolamento, não é comum. Puxa vida, o cara só vive dentro do quarto. Alguma coisa está errada. Não consegue sentar numa mesa para conversar com o pai, para conversar com a mãe, para estar no meio de pessoas, isso dentro da casa. Mas isso se estende e daqui a pouco a pessoa, na verdade, ela está se isolando de outras pessoas. Começa a se isolar, não quero estar na igreja, não quero estar com pessoas, eu quero me isolar. E nós sabemos que o isolamento antecede a depressão, a ansiedade e muitas vezes o sentimento suicida. Ou seja, o isolamento não é algo bom. Não quero estar com ninguém, eu quero viver minha vida, porque não tem definido, não tem resolvido a questão paterna, não ouviu a voz do pai, biologicamente falando, e não se permite ouvir a voz do Espírito Santo dizendo, você é um filho amado, você é uma filha amada. Se permita, querido, porque isso vai liberar a sua vida, isso vai te dar caminhos para você mudar. A cura geracional é necessária. E eu quero aqui pedir para você fazer uma autoavaliação. Você foi ou é um pai ausente, uma mãe ausente, um filho ausente? O que é uma pessoa ausente? Uma pessoa ausente é aquela pessoa que está presente só de corpo, não se envolve com a vida, não se envolve com a conversa, não ouve, não escuta, não está junto. Só é o corpo, está ali e tal, mas não está junto. Então isso tudo vai gerando o quê? Uma ausência. Cara, participa da vida, participa do crescimento, participa de tudo que está acontecendo aqui. Você na verdade não está participando, então isso é uma ausência. Isso se chama ausência. Eu pergunto para você, você como pai, tem sido ausente na vida dos seus filhos? Você como filho tem sido ausente na vida dos seus pais? Você como mãe tem sido ausente na vida das suas filhas, dos filhos? A ausência é um sintoma. Está, mas não está. Faz parte, mas não faz parte. Outra coisa, você talvez seja um pai anônimo, uma mãe anônima. O que é uma pessoa anônima? Uma pessoa anônima é aquela pessoa que, na verdade, o filho chega, pai, olha aqui, cara, eu tirei 9,5. Tirou, parabéns e tal, legal. Olha, eu comprei um carro, puxa, que legal, tem roda no seu carro, que bom, tem volante, tá feliz da vida. Sabe, não vibra. Anônimo. Quantos de nós tivemos pais anônimos? E nos tornamos filhos anônimos. E casamos e nos tornamos pais anônimos. E estamos gerando filhos anônimos. E a disfunção na paternidade vai acontecendo e vai crescendo cada vez mais. Isso vai causando um distanciamento interpessoal, mas também com Deus. E infelizmente, o pior de tudo, a tragédia maior é que essas pessoas não atingem o potencial máximo na vida delas. Sabe, queridos, como eu falei, meu pai foi embora muito cedo. E eu conheci Deus. E eu entendi que Deus, Ele, na verdade, era o meu pai. Agora fico pensando se eu tivesse parado. Ai meu Deus, cadê meu pai?
Sabe, irmãos, eu não estou querendo que você diminua, eu não sei, cada um tem um tipo de dor, mas o que eu quero dizer é que Deus quer se fazer presente na sua vida todos os dias. Todos os dias. Você pode se relacionar com Ele como pai. Você pode pegar na mão dEle, você pode andar com Ele, você pode comer com Ele, você pode acordar com Ele, você pode dormir com Ele, você pode pular com Ele, como está nessa foto. Deus quer ser o seu pai. E a partir de Deus, você começa a resolver com o seu pai biológico, se você tem condições. Mas não espere resolver, não. Sabe, queridos, aceite isso, Deus quer fazer coisas grandes. Abusivo, talvez tem pessoas aqui que tenham sido abusados fisicamente, verbalmente, e por que não dizer sexualmente? E isso é um trauma. Porque a lembrança que você tem dos seus pais é de um abuso. Mas Deus, Ele quer curar isso essa noite. Em nome de Jesus, amém, queridos? E concluindo, talvez você pense assim, olha, pastor, você tem sua história, eu tenho a minha. E nessa caminhada, eu não consigo mais me ver como filho. Eu sou órfão, pastor. Órfão de pai, órfão de mãe, órfão das pessoas, fui rejeitado, fui isso, pá. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Você não é órfão. Amém? Você não viu. Eu estou dizendo algo para você. Você não é órfão. Você não é órfão. Você não é órfão, querido. Você foi adotado. Você foi adotado pelo nosso Pai, pelo nosso Deus. E isso te dá garantia. Existe uma herança para você. 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 E essa herança é muito maior do que você imagina. É muito maior do que você pensa. O que você precisa fazer então? O que você precisa é dar um passo. A Bíblia diz que quando nós nos aproximamos de Deus, Deus se aproxima de nós. À medida que eu dou um passo para Deus, Deus dá um passo para nós. Se chegamos a Ele, Ele se chega a nós. Dê um passo essa noite, decida romper com essa orfandade, decida romper com esse espírito que vem te arrastando anos e anos e anos, e você vem tentando provar para alguém, sabe, porque as pessoas querem provar para alguém que elas são, a identidade delas, porque o cara tem 14 carros, porque ele quer provar para alguém, mas você, se você tem identidade, que você é filho de Deus, você não precisa provar mais nada para ninguém. Deus é o seu Pai, você tem uma identidade, é nele que você é, sabe, aprovado, que você representa, que você é, sabe, sempre, eu compro uma roupa para provar para alguém, eu pinto o cabelo para provar para alguém, coloco um brinco para provar para alguém, faço uma tatuagem para provar para alguém, sabe, não tenho nada contra isso, mas muitas pessoas estão tentando preencher um vazio que só Deus preenche. Mas para isso eu tenho que ter revelação, que tem um Pai de amor, que me ama, que te ama, que quer te abraçar, amém, queridos? Então eu vou pedir para você ficar em pé, enquanto nós cantamos aqui. Eu quero te incentivar, você sair do seu lugar. Se você sente que essa palavra foi para você, você sente que você quer esse toque do Espírito Santo, pegando na sua mão, porque o Espírito Santo vai confirmar em você, dentro de você Ele vai confirmar, você é filho, você é filha. Se você sente que você precisa de um toque a mais, enquanto o louvor toca aqui, eu quero te encorajar, você sair do seu lugar, se ajoelhar aqui na frente, o Espírito Santo vai tocar em você nessa noite, em nome de Jesus.